Olá! Essa nossa aula é sobre Platão, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filósofo. E nós vamos nos utilizar, então, de dois grandes mitos do Platão, que é o mito da caverna e o mito da parelha alada, para a gente explicar um pouquinho sobre a filosofia dele. Tá? É um acréscimo a algumas coisas que vocês já viram, e é assim que a gente vai guiar a aula de hoje, tá? Lembrando que é a continuação da aula de Sócrates. Nós temos 3 aulas de Sócrates já aqui no canal. Vejam que é legal pra caramba, tá? Então vamos começar pelo mito da caverna, que é o mais pop. Vou falar pouco sobre o mito da caverna, tá? Não quero que vocês conheçam outros mitos do Platão, que são mitos bem legais também, que é o que eu vou falar, da parelha alada. Mas, falando um pouquinho sobre o mito da caverna, muito clássico, talvez o mito mais pop da filosofia seja o mito da caverna. O mito fala do seguinte: é-nos dito que existe uma caverna muito profunda e muito escura, onde no fundo dessa caverna existem um monte de pessoas presas, agrilhoadas no fundo da caverna. Essas pessoas não conseguem sair e nem olhar para trás. Elas estão presas no fundo da caverna. De tal modo que as pessoas que passam atrás da caverna, né, já falo um pouquinho sobre isso, elas passam com certos objetos, e uma fogueira que fica entre as pessoas que passam e os agrilhoados faz com que imagens sejam projetadas no fundo da caverna. Então as pessoas que estão presas, elas vão ver diante delas imagens que são projetadas das pessoas e dos objetos que passam atrás. E essa ilusão, né, na verdade, essa presença das sombras é tão intensa para essas pessoas que estão no fundo, já que não conhecem nada além daquela prisão, que elas tomam as sombras por verdades. Elas acham que as sombras são a realidade, que aquelas sombras são vivas, são reais, né? Então, é dito que tem uma série de mercadores, pessoas que passam com mercadorias, e aquilo é uma rota, aquela caverna é uma rota para esses mercadores. Então eles passam, né, por ali, com os objetos que no final das contas são projetados. E que essa caverna, ela é uma caverna ascendente. Ela sai dali, né? Ela é uma espécie de um declive, né? Ela vai descendo até estar ali o pessoal do fundo. Acontece que, no mito da caverna, um indivíduo sai, ele consegue escapar daquela prisão. E ele então se aventura até a saída da caverna. Ele vê a fogueira, responsável pela projeção, ele vê as pessoas que estão passando, dentro da caverna ainda, e ele começa então um caminho muito difícil até a saída da caverna. A luz incomoda ele, enfim, todo o trajeto é um trajeto muito heróico, né? É difícil de ele sair dali, mas ele sai. Então o que acontece? Quando esse indivíduo sai da caverna, ele é capaz de observar o mundo externo. Depois de uma grande jornada, né, ele vê o mundo externo. E quando ele vê o mundo externo, já com os olhos acostumados à iluminação do sol, ele observa aquela vastidão e depois ele olha o próprio sol, ele vê o sol, que aí é o ápice, né? É o clima. Então ele percebe a luz, ele percebe de onde surge a iluminação verdadeira em geral. Não uma iluminação particular de um pequeno fogo, de uma pequena fogueira que estava lá no fundo. Então aí a alma dele se contenta com essa busca pela luz, né? Porque esse mito é um mito que fala sobre ascendência, que fala sobre libertação, e é um mito que fala sobre iluminação, sobre a busca pela luz verdadeira. Olha que coisa linda! É muito bonito, né? Eu só vou me dando conta dessas coisas quando eu conto, assim. Porque é muito bonito mesmo. Então, o Platão ele fala isso. E o que acontece? Aí depois o mito começa a ficar mais hardcore.
Porque esse indivíduo ele volta. E ele volta para avisar, aí tem um aspecto ético, ele volta para avisar aqueles que estão lá no fundo da caverna que aquela caverna é uma ilusão, que aquelas sombras que eles veem, que eles acham que são verdadeiras, são mentiras, não são sombras, né, verdadeiras. Entende? Não é real. São sombras, mas são projetadas. Enfim, a luz está lá fora. A verdade está lá fora. Né? E o que fazem com esse cara? Eles não aceitam o que ele diz. Porque eles estão tão envolvidos com aquele mundinho deles, e eles já se estruturaram tão bem ali, eles já vivem há tanto tempo naquela ilusão, de que a verdade é ameaçadora. Então eles matam esse indivíduo, eles atentam contra ele. Então, esse mito também é uma analogia à vida do Sócrates, que foi, lembrem-se, o mestre do Platão. Está em as nossas aulas antes aí, depois vocês dão uma olhada. Então, tudo bem. Esse é o primeiro mito. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele. O segundo mito é o mito da parelha alada. Tá? O que é esse mito da parelha alada? O mito da parelha alada conta que existe uma carruagem e que essa carruagem é guiada por 2 cavalos. Tem o cavalo branco e o cavalo preto. Já fazendo referência aqui à luz e à escuridão. De novo, né? Presta atenção, o cavalo preto é a sombra, né? E o cavalo branco é a luz. Aqui a gente tem uma questão das cores mesmo, né? Que na verdade não são nem cores, né? A ausência de luz e a luz completa aqui. Então o que acontece? Existe então um cocheiro, existe alguém que está guiando essa carruagem, e essa carruagem então ela é guiada por 2 cavalos. Ela está sendo impulsionada, não é guiada, tá? Ela é impulsionada por 2 cavalos. O cavalo preto, ele é um cavalo que tem todos os vícios possíveis. Ele é indomável, não é que indomável, ele é domável, mas ele é rebelde, essa palavra que eu queria achar. Ele não obedece de jeito nenhum. Ele é um cavalo descontrolado. Ele é um cavalo que não tem uma direção clara. Na verdade, ele tende a ir para os mundos. Ele tende a um processo de declínio. Né? Como no fundo da caverna, ele tende ao fundo. Enquanto que o outro cavalo, ele é um cavalo branco, né? Ele é um cavalo que representa todas as virtudes, tudo aquilo que é bom. Ele representa, então, a tendência ao divino. Ele é bom, ele é domado, ele é tranquilo, e ele é um cavalo que sobe, né? Ele é um cavalo que tende às alturas. Então são 2 forças, não se esqueçam, né? Aqui a gente não está falando da ideia de um cavalo que é forte e o outro é fraco, né? Os 2 têm uma enorme potência e eles estão levando essa carruagem. O que acontece então? Quando o cocheiro, quando o guia, ele deixa os cavalos seguirem assim ao seu destino, né, sem nenhum tipo de controle. Os cavalos então, eles começam a ter um descontrole tamanho, uma confusão tamanha vai ocorrendo aí, que a carruagem pode espatifar. Que essa carruagem ela pode perder o controle e se dar muito mal. Platão então nos diz o que é preciso fazer? É preciso fazer com que o cavalo negro seja domado de tal modo a seguir o cavalo branco. Então essa tendência ao declínio tem que começar a ser corrigida para que ela possa seguir o cavalo branco e seguir essas tendências às alturas. O que essas histórias nos dizem? O que essa história nos diz, essa segunda história? Essa história está nos falando o seguinte, que o ser humano tem uma tendência à ilusão, tem uma tendência à materialidade,
mas ao mesmo tempo tem uma tendência às alturas. Essa tendência à materialidade, Platão atribui à influência do corpo sobre nós, da sensibilidade. A sensibilidade, para Platão, o que é a sensibilidade? O nosso modo de olhar, de provar, de ouvir, de tocar, tudo aquilo que vem do conhecimento corpóreo, ele é um conhecimento muito provisório e muito fraco. Ele tende ao erro. Uma pessoa que fala que conhece porque experimentou, porque viu, porque olhou, né? Isso não significa que ela conhece. Isso é muito bom para os tempos de hoje, hein? Ter ouvido falar não significa que se sabe. Né? Ter visto não significa que esse olhar está sendo acompanhado de um conhecimento esclarecido do que se olhou. Então, assim, uma tendência é essa tendência do conhecimento que vem do corpo. É um conhecimento fraco, um conhecimento provisório, como eu falei para vocês. Agora, existe um outro conhecimento, que é o conhecimento da reflexão, que é o conhecimento daquele que pensou e conseguiu chegar na verdade da coisa, que desvelou, que chegou à aletheia, né, dos gregos, quer dizer, que descobriu de fato o que a coisa é, mas isso o corpo não permite. O olhar não dá a verdade, o toque não dá a verdade, o ouvir não dá a verdade. O que dá a verdade é, depois que eu vi, depois que eu toquei, eu penso, faço uma longa reflexão, uma longa reflexão, de tal maneira a alcançar a verdade sobre o tema. Né? Ter visto uma ação corajosa, por exemplo, não me diz o que é a coragem. Ter visto uma obra de arte bela não me diz o que é o belo em si. Ter visto alguma pessoa que responde questões de uma maneira inteligente não me diz o que é a sabedoria. Não me diz o que é a inteligência. Só a reflexão é capaz de fazer isso. Isso é a tendência do cavalo branco. Então o que nós podemos falar aqui do Platão? Platão é o primeiro filósofo metafísico. O que é a metafísica? Vocês vão ver muito isso. Essa é uma palavra que está ao longo da história da filosofia e vocês vão ver muito essa palavra. Metafísica. Né? Meta, uma palavra que vocês conhecem. Né? Meta é essa projeção que você faz. Essa ultrapassagem. E física significa natureza. Metafísica, então, é esse processo de saída da natureza. Quer dizer, do imediato, do instintivo, do corporal, do concreto, né? Do objetivo, daquela coisa mais objetivizada possível, né? Bem concreta. A metafísica é esse processo de saída. Isso está nos dois mitos, vocês perceberam? Tanto no mito da caverna você tem esse processo de saída, né? Quanto no mito da parelha alada você também tem esse processo de subida. Isso é uma tendência em toda a filosofia do Platão. Religiosa, percebe? Como isso tem uma questão religiosa? Como nós entendemos, né, hoje, essa ideia de religiosidade. Então, o que o Platão está nos falando é que a alma tem uma tendência metafísica. Que nossa alma tem uma aspiração a essa ultrapassagem. Olha que coisa interessante. Não é uma coisa assim, sabe, extraordinária de poucas pessoas. Toda alma, por ser alma, é uma alma metafísica, é uma alma que quer ascender, que quer subir. Subir para onde? Para o esclarecimento. Quando eu me esclareço, o que eu ganho com esse esclarecimento? O que eu ganho quando eu sou esclarecido? Eu ganho a verdade por ela mesma. Mas justamente por isso,
eu alcanço a felicidade. Vou explicar isso com mais calma para vocês. Essa subida que a alma quer é a subida que vai para o bem. É isso. Nossa alma quer o bem. E não é um bem qualquer. Não é um bem objetivo. Né? Vou dar um exemplo. Como, por exemplo, você querer riqueza. Isso é uma coisa particular. Não é disso que o Platão está falando. Ele está falando do bem em si. Não é uma questão sensível. Não é do corpo. É o absoluto. Então, por trás de todas as escolhas do ser humano, a alma sempre está dizendo: eu quero bem absoluto. E se for pouco, se esse bem que eu tenho é um bem menor, eu vou me frustrar. Essa frustração é a própria frustração da alma, que não encontrou o absoluto na materialidade. Ou seja, é como se o cavalo negro e o cavalo branco tivessem aí em confusão. Confusos. Né? Com é junto, fusão. Eles estão misturados ali. Você seguiu o corpo, mas ao mesmo tempo a alma está ali também, mas de tal modo que não se percebe o que se queria na verdade. E o que se queria na verdade era o bem absoluto. A iluminação plena. Mas para isso é preciso de treinamento. As tendências estão dentro de nós, independente da nossa vontade. Todos nós temos tendências ao corpo. Todos nós, né, desejamos prazeres. Todos nós desejamos coisas que muitas pessoas desejam. Né? Fama, poder, né, admiração, sentir-se vitorioso por causa de alguma disputa muito particular. São coisas, tendências para o Platão do corpo, menores. O que se quer então mesmo? Né? Por trás de todas essas tendências, existe sempre algo que diz: isso é pouco, é preciso mais. É claro que é possível você ficar se enganando cada vez mais. Quer dizer, você ficar cada vez nesse mundo de sombras, preso. Como isso ocorre? Né? Você fica o tempo inteiro tentando satisfazer esse desejo da alma, que é um desejo de grandeza, por migalhas. Você fica comendo migalhinhas. Você nunca consegue saciar, encontrar a fonte dessa sede que não acaba nunca. E essa fonte é o bem. Essa fonte, por Platão, é o divino. É o divino, é aquilo que existe de mais grandioso. Só é possível isso para aquele que consegue, então, domar, aí é o que o Platão chamava de autarquia, domínio de si, domínio do corpo, então. É aquele que doma o corpo. Isso foi muito criticado, principalmente pelos contemporâneos, mas é isso que o Platão nos fala. Tem que domar o corpo de tal maneira que o corpo possa seguir a alma. Você tem que treinar essas tendências físicas, treinar essas tendências imediatas e fazer com que essas tendências que nós temos, essas buscas por essas migalhas, se tornem uma busca por algo que é muito maior. O bem para Platão é uma tríade, né? O bem é belo, é justo e é verdadeiro. Aquele que busca o bem encontrou essas três coisas simultaneamente. Encontrou a beleza, quer dizer, a harmonia total, uma sensação de que está tudo no lugar. Olha que coisa linda. Ao mesmo tempo, encontrou o que é justo, as coisas se equilibram, as coisas têm justeza, as coisas estão de novo no seu devido lugar. Isso é bem mitologia grega também, né? Essa ideia das coisas no lugar. Só assim do Platão é possível chegar nesse ideal, que já estava na poesia. E por último, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro porque ele desvela, ele mostra com clareza aquilo que estava encoberto pelo corpo, pela visão,
por esse mundo ilusório. Né? Eu estou tentando explicar bastante para vocês do Platão sem me valer daquele antigo, aquela explicação clássica, né? Que vocês podem encontrar na internet o tempo todo, de que existe o mundo das ideias, existe o mundo sensível. Verdade, é isso que Platão fala mesmo. Existe o mundo sensível, que é o mundo da dor, da ilusão, que é o mundo dos equívocos, né, da confusão. E existe o mundo das ideias, que é aquele que se alcança quando a gente tem as ideias claras das coisas. Né? Mas enfim, todo esse sistema que vai estar por trás de todo o pensamento do Platão também pode ser explicado pelos mitos. Porque esses mitos que ele fala, né, que ele nos coloca, essas alegorias, né, que se chama de alegorias, porque são histórias que apontam para uma outra coisa, quer dizer, apontam para o próprio sistema dele. Esse sistema de ultrapassagens. Platão é um filósofo das ultrapassagens. Platão é um filósofo que diz que tudo aquilo que está aqui dado é uma coisa que tem que ser observada com mais profundidade, de tal modo a ser ultrapassada. Né? Essa ultrapassagem, ela é uma tendência nossa. Ela não é assim um esforço mesmo. Olha, que eu tenho que ultrapassar. Não, já há essa tendência nossa. Né? Nós só temos que conseguir fazer com que isso se torne mais potente, mais, digamos assim, que isso ocorra com maior perfeição. Né? Que não ocorra na confusão. Então, tanto o mito da caverna quanto o mito da parelhalada são mitos que estão falando da alma humana. Sempre assim. São mitos que estão falando da alma. A alma é assim. Né? A parelhalada, essa carruagem que voa, somos nós. Onde as tendências para a materialidade, para o físico, para o corpo, para a satisfação imediata, ela existe. E também existe outra tendência, que é a tendência para as alturas, né? Da ascensão. Essas duas tendências existem. E nós somos o cocheiro, quer dizer, nós que temos essa liberdade curta, não é uma liberdade total. Às vezes a gente se engana, acha que tem uma liberdade para, por exemplo, negar essas tendências. Negar a tendência do corpo. Não dá para negar, ela está aí. Os gregos sabiam disso. Não dá para você matar o cavalo e agora virar um anjo. Isso pode ter sido entendido em outra fase da filosofia, mas nessa fase não. O corpo está aí, o corpo é uma fase. O corpo é uma coisa que, né, as sensações, ouvir, olhar, tocar, isso é importante. Isso não é uma coisa desvalorizada pelo Platão, mas é uma passagem. É uma coisa que tem que ser passada. Essas interpretações meio medievais, né, de um momento onde poderia existir uma espécie de santificação, onde esse cavalo tivesse quase que ultrapassado, né, totalmente ultrapassado, assim, que quase não existisse mais, quase que estivesse morto. Talvez essa interpretação pode ter sido feita depois, mas no Platão isso não é feito. Né? Platão é muito enfático. Isso existe. E talvez existam, quer dizer, as tendências do corpo existem. Elas estão aqui com a gente. As tendências da alma também existem. Temos que saber guiar essas tendências. Porque senão o nosso destino, o que é o destino? Essas coisas estão nos impulsionando. O corpo e a alma estão impulsionando a gente. Independente da nossa vontade. Não dá para parar essa tendência. Isso é o destino. Qual vai ser o nosso destino caso a gente não cuide de nós mesmos? Caso a gente não tenha uma ética. Né? Nosso destino vai ser um destino doloroso. Então esse mito está falando sobre essas questões. E o mito da caverna também está falando sobre isso. Está falando, cara, se a gente ficar preso a esse mundo da ilusão, esse mundo da sombra, a gente nunca vai ver o sol, a iluminação plena. Mas para isso é preciso que, por mais que haja essa tendência, que a gente se aventure. Essa tendência está aí. A gente não pode se contentar
com pouco. Quer dizer, a gente não pode se contentar com uma satisfação imediata dos desejos. A gente tem que satisfazer um desejo muito maior. Sempre são desejos, mas são desejos de ordens diferentes. Existe uma tendência do desejo a tornar tudo obscuro, a levar a gente a uma espécie de sono, que é um outro mito de Platão. Existe uma tendência a levar a um sono. Existe uma outra tendência a um despertar. Passe pela sombra, veja a luz e depois de vê-la, diga para as pessoas que é possível ver com maior profundidade. Quase uma tendência aqui à educação, né? Quase uma propaganda dos professores. Todos eles, de qualquer área. Depois que entendeu, transmita. Diga. Por mais que a pessoa não queira ouvir, diga. Pode custar caro. Pode custar muito caro. Pode custar a vida. Mas a vida é imediata. A alma é eterna, o Platão. Essa alma que tem a sua origem divina, que busca pelo divino, por isso que o tempo inteiro quer aquilo que é divino, essa alma pode encontrar um momento de perfeição, mas para ele é só depois da morte. Né? Depois que essas tendências físicas se desfazem, e aí é possível encontrar a pureza total, né? Que é a alma agora desligada dessa prisão que é o corpo. Né? Que é essas duas tendências que machucam tanto, que dividem tanto. Né? E por isso que machucam. Né? Machucam porque dividem. Machucam porque elas tensionam nossa alma a sentidos contrários, nos confundem e aí machucam. Né? Então é possível falar muitas coisas sobre esse mito. É possível a gente ficar aqui analisando como que esse mito fala pra gente hoje em dia. Mas acredito que agora já é suficiente, acho que a gente já falou bastante, já temos quase meia hora aqui conversando. E fica depois pra gente, se vocês quiserem comentar já aqui, gente, eu respondo depois pra vocês nos nossos grupos, ou respondo pra vocês aqui mesmo, ou nos dois, né? Fiquem à vontade, tudo bem? Eu acho que essa aqui vai ser a nossa aulinha de Platão, mas não excluam as outras aulas de Platão que nós já tivemos. Né? Tem uma aula com o professor Alex, e existem as outras aulas aqui dos outros professores que já postaram suas aulas no YouTube. Então vejam, elas são muito importantes para que a gente tenha uma introdução ao Platão. Tá? Muito obrigado.